Lipedema, a doença da moda. E o que mais você precisa saber sobre esse tema? Eu sou o Dr. Cristiano, cirurgião vascular, e eu preparei essa apresentação especialmente para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito dessa doença. O lipedema é uma doença crônica, inflamatória e progressiva, caracterizada pelo acúmulo anormal de gorduras nos membros. Ela pode acometer quadril, coxa, pernas e também os braços. Na maioria das vezes, você percebe um acúmulo simétrico, acontece de um lado do corpo, acontece do outro. E no decorrer da doença, ela pode apresentar sintomas, e um dos sintomas é a dor. Por isso que o lipedema também é conhecido como a síndrome da gordura dolorosa. Algumas características dessa gordura: ela não responde à dieta, ela é progressiva, ela vai aumentando com o tempo, afeta exclusivamente mulheres e, na maioria das vezes, o seu diagnóstico é tardio, por desconhecimento, por falta de procura dos recursos. Vocês podem observar a característica dessa gordura. Nessa perna do lado esquerdo, a gordura normal, ela é como se fosse bolinhas de algodão que estão umas do lado das outras. Já do lado esquerdo, você olha que já tem um tecido fibroso, alguma coisa diferente ali do lado. Por isso que um dos sinais do lipedema é quando você, mulher, passa a mão nas suas pernas e sente esses nódulos debaixo da pele. Isso pode ser um sinal do lipedema. Mas o que inflama nessa perna? O que inflama é esse tecido que fica entre as duas bolinhas de algodão, as duas bolinhas de gordura. Esse tecido inflamado não deixa com que sangue, com que o oxigênio chegue nas células gordurosas. Com isso, elas entram em sofrimento e acabam gerando os sinais e sintomas da dor. E todo o processo inflamatório no nosso corpo, além da dor, ele pode causar rubor, que é o calor aumentado, mas ele gera uma fibrose. Então aquela gordura fica um pouquinho mais endurecida, por isso que você consegue sentir quando você palpa as suas pernas. Quais os outros sinais e sintomas da doença do lipedema? Dor, alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, ela é muito sensível ao toque mesmo, sabe? Ao toque do seu marido, colocar a mão na sua perna para ele fazer um carinho e isso doer. Ao toque da sua filha abraçar a sua perna e isso doer, de você encostar e realmente a perna fica muito mais sensível. Um outro sinal é o aparecimento dos roxos, aqueles hematomas que você olha, tá ali na perna e você não sabe de onde veio, né? Mas eu não bati minha perna, de onde que surgiu isso? O lipedema, acontece uma fragilidade dos capilares que estão ali na pele, por isso que esses roxos acabam aparecendo. E é comum também a gente observar, nos casos de lipedema, as dores articulares. Então são dores articulares no tornozelo, no quadril, no joelho. Isso incomoda muito as mulheres. Agora nós temos alguns mitos e verdades a respeito do lipedema. Eu vou ler alguns para vocês entenderem. Lipedema é causado pelo excesso de peso? Mito, isso não é verdade. O lipedema não é obesidade e não pode ser confundido com obesidade. Ele trata-se de uma condição médica distinta, com causas hormonais e genéticas, que não está diretamente ligada ao peso corporal em geral. O que significa isso? Você pode ter mulheres magras que possuem o lipedema. E é muito característico isso quando você observa pessoas na rua. Pessoas possuem um corpo fininho, magrinho, não, mas um corpo normal, e quando chega na perna tem aquele abaulamento ali na região da coxa ou então ali na perna. Lipedema não é apenas um problema estético. Verdade, lipedema é um problema físico, é um problema não é só de aparência, mas sim um problema clínico, porque ele realmente incomoda as mulheres. Vocês têm uma limitação tanto da qualidade de vida, levando dor, limitação de movimentos e até um sofrimento emocional. Dietas e exercícios não curam o lipedema? Verdade. É aquela dieta que você fez durante tanto tempo que você se mata para fazer dieta, não come nada, você perde barriga, mas você não perde gordura dos membros. Lipedema tem relação com varizes? Sim. 30 a 40% das mulheres que têm lipedema têm varizes associadas. Por isso que o diagnóstico do lipedema,
ou os profissionais capacitados para tratar o lipedema são os cirurgiões vasculares. A cirurgia é a única opção de tratamento? Mito. Não, não é a única opção de tratamento. Inclusive, cirurgia não é nem a primeira opção de tratamento. Ele é uma opção muito bem indicada, mas são casos seletos e depois de um determinado tempo que você fez o diagnóstico e já fez o tratamento, porque você precisa estar com o seu corpo desinflamado para você fazer um procedimento cirúrgico. Vamos lá, qual o impacto na qualidade da vida e na autoestima das mulheres? É extremamente grande esse impacto, porque isso, além de ter a aparência física que incomoda as mulheres, limita ela muitas vezes a fazer alguns tipos de atividade, a exposição social, cria um desconforto emocional, uma ansiedade, que isso acaba gerando uma bola de neve, porque você acaba descontando na alimentação, e isso acaba piorando o lipedema. Então, não é somente um problema estético, ela impacta diretamente na qualidade de vida e na autoestima das mulheres. Quando o lipedema se manifesta? Eu acho que esse é um dos slides mais importantes. No corpo das mulheres, ao longo da sua vida, elas sofrem várias variações hormonais, que é na puberdade, durante as gestações e na menopausa. Então, nesses períodos é quando muitas vezes você começa a reparar o acúmulo anormal dessa gordura e começam a apresentar sinais e sintomas do lipedema. E eu digo para vocês, é possível você ter diagnóstico de lipedema em pernas magras. Basta apresentar sinais e sintomas e se encaixar dentro desse diagnóstico. Agora, como fazer esse diagnóstico de lipedema? O diagnóstico, pessoal, é clínico. Não existe um exame que você vai fazer que vai fazer o diagnóstico e dizer se você tem ou não lipedema. Mas os exames complementares, eles são muito importantes no lipedema porque eles nos auxiliam, os profissionais médicos, fisioterapeutas, a entender a gravidade do problema, a entender as dimensões e quando você vai fazendo o acompanhamento do teu tratamento, esses exames servem como parâmetros para a gente saber se esse tratamento está funcionando ou não. Quais são esses exames? O Doppler vascular, os exames laboratoriais, a bioimpedância, o DEXA. E existem exames hoje, conhecido como nutrigenoma, né? Qual é o teu perfil genético para alimentação, que nos auxilia bastante no tratamento do lipedema. Ok, tratamento e como fazer estratégia desse tratamento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do lipedema e a estratégia de manejo. Bem, tratamento de lipedema é multidisciplinar. O que significa isso? A necessidade de nós termos mais de um profissional de saúde fazendo esse tratamento. Porque ele envolve muito daquilo que você come. O nutricionista faz parte e vai nos ajudar a criar uma dieta inflamatória, ou não inflamatória, perdão, para vocês. O fisioterapeuta vai aprender e vai ensinar vocês a como vocês devem fazer as suas atividades para que essas atividades não inflamem as suas pernas. Medicamentos, eles nos auxiliam muito, porque eles ajudam a segurar o processo inflamatório, eles ajudam a melhorar os sinais e sintomas que estão acontecendo. E o procedimento cirúrgico, que em casos mais avançados, onde você já possui deformidades articulares, excesso de gordura realmente na perna, nos estágios mais avançados, a cirurgia está muito bem indicada. É interessante uma frase que eu coloquei aqui embaixo, que é: todo corpo inflamado não ganha massa nem perde peso. O que significa isso na prática? Se você está inflamada, não adianta você se matar numa academia, porque você não vai perder peso e não vai ganhar massa muscular. Legal? Bora para o próximo. Agora, o que piora a lipedema? Existem 4 gatilhos principais que nós sabemos que acabam desencadeando as crises do lipedema, que são atividade física, seja ela em excesso ou a falta de atividade física. Alterações hormonais, que a mulher sofre isso ao longo do mês com as menstruações. Dietas inflamatórias. Basicamente, são todos aqueles alimentos que passaram
por dentro da indústria, que foram processados, alimentos que contêm farinhas brancas, pós brancos, açúcares, eles são extremamente inflamatórios. E o estado emocional instável, né? Psicologicamente, ansiedade, depressão, estresse, insônia, tudo isso acaba piorando o lipedema. Porém, quando a gente fala em tratamento do lipedema, ele existe em 3 fases desse tratamento. A primeira fase do tratamento é os 30 primeiros dias, que é quando nós vamos diminuir a inflamação no seu corpo. Então você vai fazer os exames, vai fazer exame de sangue, vai fazer o Doppler, vai tomar a medicação, você vai conseguir dormir melhor, ou você vai estar desinflamada. Porém, não acaba aí, porque a segunda fase do tratamento, ela dura do 30º dia, quando você já fez o retorno com o seu médico, até o 6º mês. Então, 6 meses de tratamento, tá? Do 2º ao 6º mês, essa fase, ela é conhecido como a fase do autoconhecimento e da multidisciplinaridade. O que é isso em resumo? A resiliência de você conhecer aquilo que faz bem ou que faz mal para você. É de você estar com parceiros, com profissionais de saúde que entendam o teu corpo, que tenham as informações do teu corpo dentro de um sistema que possam ser compartilhado com todos esses profissionais. E é nesse período que você vai se conhecer. A gente não se conhece em 1 mês, 2 meses. Qual a alimentação que te inflamou? Qual o estado emocional que você está? Qual a atividade física que você vai fazer? Tudo isso é muito importante nesse período. Ser resiliente, entender o seu corpo, porque diariamente ele conversa com você. Agora, tratar o lipedema não é passar somente esses 6 meses. Durante esses 6 meses, você, mulher portadora do lipedema, você precisa estar empoderada. Você precisa ter o autocuidado para você criar um novo estilo de vida. Como fazer isso? Buscando informações em locais que você tenha qualificação, buscando tratamento em profissionais que tenham uma equipe formada para cuidar de você. Além disso, as pessoas que estão à sua volta, familiares muitas vezes, por ser uma doença genética, eles podem criar grupos de apoio. Na clínica onde você trata, quais outras mulheres que estão ali, que estão na mesma situação que você? Como que a conversa de vocês pode progredir e uma ajudar a outra no dia a dia? Valorize o seu corpo, celebre o seu corpo. Ele é seu. E vou te falar uma coisa, uma curiosidade. Essa gordura nas pernas, ela pode ser feia, mas essa gordura nas pernas protege você das doenças cardiovasculares. Mulheres que possuem essa gordura, elas têm menos infarto, elas têm menos doenças como AVC, hipertensão, diabetes. Então veja, existe um lado bom do lipedema. Agora, vamos criar um novo estilo de vida. É isso que você precisa. Por isso que de 2 meses ao 6º mês, nós vamos trabalhar toda essa jornada para cuidar de você. Não se esqueça, você não está sozinha nessa jornada. Com informação, apoio, cuidado, é possível ter qualidade de vida e bem-estar. Eu sou o Dr. Cristiano e se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, toque o sininho para receber mais informações a respeito e eu estou à disposição. Não esqueça, compartilhe com as pessoas que têm essa doença.